Sejam muito bem-vindos a mais um podcast Segredos de Justiça, onde o mundo jurídico vira resenha. Antes de começarmos, quero agradecer o nosso apoio e patrocínio da OCB, Sistema de Cooperativas, que conecta histórias. E aqui a gente também gosta de saber boas histórias, sempre muito boas histórias. Nosso convidado de hoje não é do Espírito Santo, é originário da Bahia, né? Advogado há 27 anos, professor da Escola da Magistratura e do MP no Espírito Santo. Tenho muito prazer receber aqui hoje o Dr. Luciano Olímpio. Seja muito bem-vindo. O prazer é todo meu, né? Sempre uma satisfação reencontrá-la. Obrigada. Você sabe que aqui a gente só fala de perrengue, de histórias, conta história mesmo. E eu sei que você tem muita história para contar. Fala para mim, como é que você decidiu ser advogado? Vamos começar aí. Vamos lá. Talvez não tenha sido uma vocação de plano, né? A minha inclinação pela advocacia foi contextual. Meu pai é advogado, o irmão é advogado. E sem dúvida nenhuma por pragmatismo, né? Pela perspectiva de que a advocacia seria um caminho assim no aspecto de potencialidade de trazer perspectivas. E acabou que eu abracei o direito num primeiro momento sob esse ângulo, né? Muito embora em momento anterior eu até tenha tentado um outro projeto que felizmente não deu certo, né? Por quê? Eu não passei no vestibular à época, né? Um vestibular para agronomia. Eu fiz um curso técnico de agropecuária, então meu segundo grau foi numa escola técnica que não era direcionada ao processo seletivo à época vestibular. E eu tive essa frustração de projeto, então eu queria dar continuidade a essa área nessa área de atuação, não tive êxito no projeto, eu acabei, não tinha também na ocasião cursos preparatórios, aquela coisa de pré-vestibular, eu fui ser ouvinte num terceiro ano, e aí no ano subsequente acabei entrando no direito, né, para minha sorte, né, mas foi um encantamento dentro do processo acadêmico, universidade, etc., mas nunca fui aquele menino que nasceu com um projeto definido de ser advogado ou viver na área jurídica, né? Isso ocorreu ao longo do tempo. Quer dizer que você, assim, escolheu, na verdade, a advocacia te escolheu, eu né? Eu acho que nos encontramos, né? Que bacana. E como é que foi no início de carreira, faculdade? Você é formado, eu falei que você é da Bahia, mas você mora no Espírito Santo, já advoga aqui há muito tempo, né? Eu me formei numa universidade pública, Universidade Estadual de Santa Cruz, a UESC, universidade muito conceituada. À época, inclusive, eram 3 faculdades de Direito na Bahia, né? Tinha essa estadual, tinha a Universidade Federal da Bahia, e a Universidade Católica de Salvador, que era uma universidade privada, né? Então as opções eram ainda muito restritas, né? Hoje a gente tem essa pulverização do direito em muitas instituições de ensino, né? Mas na época o que se tinha ao ano era uma quantidade ainda não tão representativa de advogados no mercado, né? Então eu sou de uma geração que ser advogado era uma coisa mais rara do que o que atualmente acontece no mercado, né? Eu tenho inclusive uma filha formando agora, né? E eu sempre advirto, né, que ser formada em direito, né, não é nenhum diferencial de mercado, né? Então acho que para eles é um caminho mais difícil do que foi para a gente, né? Por conta daquele momento que ficou para trás, né? Sem dúvida. E aí logo depois que você se formou, você montou o escritório, foi trabalhar com seu pai? Como é que foi? Conta pra gente aí a sua... Um advogado trabalhista, meu irmão também é advogado trabalhista, então eu tive essa inserção, cheguei a atuar também na área trabalhista, mas no perfil de advogado do interior, né? Então, onde nós somos convidados a sermos absolutamente tudo, né? Isso. Não há um mercado que te possibilite a especialização. Então, eu acabei sendo forjado com essa característica de um advogado generalista, né? O que hoje também é questionável no aspecto assim, se eu fosse me colocar no mercado, talvez essa minha qualificação já não fosse mais adequada, mas eu tenho que ser fiel a essa origem e eu fui criado nesse ambiente onde eu fazia
absolutamente tudo. Então eu fazia área criminal, área de família, direito civil, enfim, né? Todas as áreas. Quem me determinava a atuação era a clientela, né? Então eu vivi 10 anos dessa forma, né? Com a advocacia generalista lá no interior, em Ilhéus, na Bahia. Paralelamente eu também tinha uma vida acadêmica, eu fui professor universitário nessa mesma universidade que eu me formei, né? Então passei num processo seletivo, num concurso, né? Dava aula de prática jurídica, de processo civil, cheguei a coordenar um núcleo de prática jurídica, que legal. Então funcionava como se fosse uma defensoria pública, então o público-alvo era a população hipossuficiente financeiramente, e lá também a gente tinha essa atuação ampla, né? Então essa é a minha característica, vamos dizer, minha formação profissional. Num dado momento eu me autodesafiei em relação a buscar uma outra praça, um outro mercado, e a opção por Vitória não foi nem apenas por conta de potencialidade de um mercado mais promissor, né? Mas Vitória é um local que eu tinha relações completamente sedimentadas, relações de amizade, então eu não tinha aquela etapa a vencer de inserção, de acolhimento, de aceitação. As amizades já eram estabelecidas e numa época onde as relações são mais espontâneas, porque quando você é jovem, as aproximações são por energia, né? Não é interesse. Então as relações foram construídas quando ninguém tinha representatividade, etc. No bloco de carnaval. O bloco também fez parte de minha vida, né? Na verdade, quando a gente forma, né? Esse é natural do momento, né? A gente quer abraçar o mundo, né? A gente tem perfil empreendedor, e surgiu também essa possibilidade à época, né? Carnaval da Bahia e etc. E era um mercado muito promissor, e acabei também me envolvendo empreendendo nesse segmento, né? E foi muito bom no aspecto de relacionamentos. Legal. Financeiramente não foi, né? Confesso a você que foi uma aventura no aspecto financeiro, né? Então eu perdi dinheiro com isso, mas isso ampliou um leque de relacionamento que talvez tenha gerado uma base para um crescimento na própria advocacia, inclusive com essas relações estabelecidas com os capixabas, né? Os capixabas eram muito e são receptivos à cultura, à Bahia, etc. Então houve uma conexão muito grande, então isso também gerou esse estreitamento, né? Eu vim a Vitória para usufruir desses relacionamentos e também para promover festas. Então cheguei a fazer algumas festas por aqui. Mas vamos lá, me conta. Interior, a gente sempre tem presentes inusitados. Você já recebeu algum? Já, né? Honorários assim, que são sempre de muita simbologia, né? Sim. Eles não agregam no aspecto patrimonial, mas a gente sente que de fato é de coração, né? Então a feira era sempre garantida, né? Então, um porco, uma galinha, banana, né? Enfim, né? Não faltava comida em casa. Que legal. E assim, teve tanto em núcleo de prática jurídica, quanto no dia a dia, sobretudo nessa prática de interior e tal, alguma história que te marcou muito? Alguma história assim que você lembra, com muito carinho, ou que foi engraçado, ou que te chamou a atenção? Essa relação com a pessoa mais simples, né, lhe convida a ser menos formal, né? Até para que a linguagem não gere um afastamento. Claro. Né? E não raras vezes a gente, vamos dizer, patrocinando esses interesses em audiências, etc., enxergava um hiato absurdo entre a comunicação habitual, coloquial, desse perfil de público e a do judiciário. Então, às vezes os interlocutores, as autoridades, quando se dirigiam a essas pessoas, se dirigiam com uma linguagem não compreensível para eles, né? E isso gerava ruído de comunicação, né? Nessa situação, por exemplo, eu tive um cliente no núcleo de prática jurídica que tinha já 3 ou 4 filhos, ele não recebia nem um salário mínimo, né? Era uma pessoa que tinha suas limitações naturais financeiras e fez uma oferta de alimentos, eu acho que de R$50, que para ele era muito representativa, né? Mas o MP teve um olhar, vamos dizer, distante daquela realidade, né? E tratou, vamos dizer, aquela investida dele em relação ao quanto, né, como algo aquém de sua real possibilidade, etc. E falou, mas você tem quantos filhos? Ele, não, eu tenho 4 filhos, mas você tem uma prole grande, né? Ele falou, bem grande.
Então, isso, vamos dizer, foi de fato uma lição para mim. A gente tem que estar mais próximo deles, né? A linguagem tem que ser uma linguagem do povo, porque é para eles que a gente tem essa função social, né? Não, e acho que é de fato o papel do advogado, né? Ele é o intérprete da lei. Leva, né? A gente se apropria de dores, né? Essa é a nossa função, né? E leva para o judiciário, né? Esse formato, né, de retirar o jus postulandi, né, nos faz porta-voz, né? Exato. Então essa sensibilidade eu acho que é do exercício da nossa profissão. Fundamental. Né? E em audiência, já brigou em audiência? É difícil brigar comigo, muito, né? Tem que tentar. Por isso algumas a pergunta. Vezes. Mas eu já tive desconfortos em dois episódios com magistrados e coincidentemente no Espírito Santo, né? Mas, naturalmente, a gente tangencia, né, até porque o objetivo não é digladiar com a autoridade, né? Claro, sem não dúvida. Não tem hierarquia entre advogado e juiz, né? Mas acirrar e personificar debate é algo que prejudica o nosso constituinte. Então, nas duas oportunidades eu tive a esquiva como defesa, né? Mas houve, sim, desconforto por conta de abuso de autoridade, né, por parte do magistrado, que se sentiu contrariado, e a contrariedade do processo dialético, mas enfim, né, eu acho que naquele momento eles não foram habilidosos em lidar com o contrário, né? Mas a situação é superada, não arrancou, não Não, claro, mas já teve advogado que levou para o lado pessoal. A minha relação com o colega é de extremo respeito, né? Claro. Então a gente vive de clientes, naturalmente, a gente tem isso como o que é de mais sagrado, mas os clientes passam, né? E os advogados não. Exato. Os advogados, a gente tem essa relação perene. Então, eu acho que esse cuidado e respeito com o colega fez com que eu não tivesse até hoje nenhum embate assim que gerasse animosidade. Com o colega, não. E nem pode, né? Não cabe, né? Não cabe mesmo, porque poxa vida, a gente defende os direitos do nosso cliente, mas sempre o respeito, né? É questão de respeito, de saber lidar e tal. Você atua muito na área empresarial também, né? E como é que surgiu? Eu vim a Vitória, né, na época, em 2004, então já são 18 anos residente e domiciliado aqui no Espírito Santo. Num primeiro momento não tinha nenhum cliente e também não tinha emprego. Eu vim numa relação de risco, né? Eu saí de uma zona de conforto, né? Já eram 10 anos de advocacia, eu era um funcionário público concursado, e eu vim nessa expectativa de que se não desse certo, eu tinha tentado, eu me devia isso, né? E voltaria para minha terra natal, enfim, né? Onde eu seria mais uma vez acolhido. E aí nessa primeira fase, nessa transição, eu abracei a vida acadêmica como forma, inclusive, de sobreviver, né? Eu tive a sorte de passar por grandes instituições, né? Então eu passei pela FDV, que é uma faculdade de referência de Direito, e na ocasião também tive convites pela Escola da Magistratura e a Escola do Ministério Público. Então cheguei a ter 7 turmas. Então o ano de 2004 foi um ano completamente dedicado à vida acadêmica, foi o que me chegou primeiro, né? E eu acho que isso acabou também gerando uma visibilidade de mercado que criou um selo. Então a advocacia, num segundo momento, ela acabou vindo de forma mais extensiva, né? Quer dizer, aqueles meus amigos que me apoiavam até incondicionalmente entenderam que eu era uma pessoa capacitada, além de confiável, etc. Então os clientes chegaram, e como a advocacia é de fato uma atividade extremamente ciumenta, né? Sim. Eu acabei atrofiando a vida acadêmica no segundo plano, e hoje, inclusive, eu estou afastado dela em função de viver a advocacia full time, né? Então, eu tenho a disponibilidade para atender o cliente, eu não tenho restrição de horário, de local de atendimento, então eu vivo a advocacia como atividade exclusiva. Fora as audiências e sustentações, né? Quer dizer, a oralidade é instrumento, né, de nosso trabalho, né? E sem dúvida nenhuma ela não se sobrepõe à escrita, mas eu acho que é com ela que a gente de fato sensibiliza, porque o papel é muito frio, né? Então, essas oportunidades dos contatos pessoais, né, eu acho que eles são mais persuasivos do que a própria escrita, né? Que bacana. E dentro dessa área empresarial, algum caso que te marcou ou alguma
situação que te marcou? Vamos lá. Eu falo área empresarial porque de fato a gente se estruturou para esse mercado, né? Então hoje eu preciso até exercer uma outra atividade que é a própria gestão do escritório. Então não sou mais o advogado artesanal, né? Eu tenho uma equipe, né? Tem departamentos, áreas específicas, então tem esse modelo de negócios, né? Mas a minha advocacia, como eu te falei, ela é muito ampla, né? E eu tive a sorte de me envolver com causas muito sensíveis e simbólicas. Então, o sentimento que eu tive é que era um cantor de bar que teve um grande palco. Isso também me ajudou na advocacia. Então, determinadas causas, aí eu preservo apenas o nome dos casos. Claro, evidente. Dever de sigilo, né, acabaram gerando uma projeção, né? E hoje eu tenho uma atuação muito firme, assim, muito reiterada, recorrente no próprio tribunal, né? Essas causas de simbologia foram causas no Tribunal de Justiça, até de competência do Pleno, né? E ali eu acho que foi a virada de chave em relação a um posicionamento de mercado. Ah, que bacana. Mas, assim, teve alguma causa que realmente Porque outro dia chegou aqui alguém a doutora Kelly chegou aqui com uma pasta de vários casos, né, que foram parar, tiveram repercussão e tudo mais. Mas tem alguma causa que de fato lhe chamou muita atenção? Eu tenho por exemplo. Porque eu lhe pergunto, Luciano, porque as pessoas falam assim, parece que a advocacia empresarial nos afasta das pessoas. E não é bem isso, né? Não, a advocacia empresarial, ela é do empreendedorismo, né, que é muito importante até no aspecto social, né? Exato. Porque às vezes tem mais perrengue do que a gente circulação de receitas, porque tem um setor produtivo. Então, não há esse distanciamento dessa advocacia humana, né? Como esse rótulo às vezes lhe convida a pensar, né? Mas, vamos dizer, retomando a sua pergunta, eu tive a felicidade à época, por exemplo, de trabalhar para um magistrado que era o mais antigo aqui no Espírito Santo. Então, o consequente lógico da antiguidade era a promoção, né, para se tornar desembargador. E o tribunal, por suas razões, na oportunidade, criou resistência a essa promoção, né? E ali, naquele caso específico, não apenas nele, né, a gente se sente instrumento de justiça. Então, às vezes a gente trabalha naturalmente com comprometimento com o nosso constituinte, né? E tem um lado de mercância, por razões óbvias, que a gente precisa da receita em contrapartida ao trabalho, mas não raras vezes isso vem conjuntamente com um sentimento de que eu sou instrumento de justiça. Nesse caso específico, eu também me senti, né? O tribunal o rejeitou na antiguidade, na época foi até o primeiro precedente, a gente foi ao CNJ, que ainda era uma corte embrionária, né, que determinou a posse imediata desse juiz que se tornou desembargador, né? E ali eu tive um envolvimento pessoal, né, no aspecto assim achei que o sistema, o judiciário, criou uma resistência completamente imotivada, né, por razões de conveniência, não pela própria legalidade. Então ali foi uma coisa importante para mim, que foi ser contra-majoritário, lutar contra o sistema, né? Então essas coisas acabam lhe dando musculatura na advocacia, né? A coisa de viver o bom combate, de partir para um enfrentamento sem temor, né? Então foi legal, esse processo foi bacana. Que bacana, legal. E na Bahia, assim, nunca quis voltar? Eu volto para rever meus familiares. Meus pais, graças a Deus, são vivos. Eu agora vou, inclusive, encontrar meu pai, que fará 91 anos de idade. Olha que beleza. Mas essa memória afetiva, em função de amigos que eu também preservo, familiares, mas projeto de trabalho, não, né? Graças a Deus, Vitória, o Espírito Santo foi um local que me acolheu. E nesse aspecto assim profissional, eu acho que eu caminhei mais do que se eu tivesse permanecido lá. Muito embora eu tivesse lá um ambiente de facilidade, né? Em função de ter um pai advogado, um irmão advogado, um pai que teve representatividade, inclusive migrou para a vida pública, né? Teve cargos eletivos. Mas é também muito interessante a gente ter o sentimento de que, claro que a gente não vive sozinho e os méritos não são só nossos, né? Mas saber que o fruto do trabalho te trouxe vida digna, resultados, né? Sem
essa coisa do paradigma que se cria, que na advocacia você precisa ter familiares, você precisa ter tradição. No meu caso específico, eu vinha a um mercado, né, sem referências familiares. Eu não tive padrinhos. Eu tive, sim, muitos amigos que me ajudaram, né? E que eu espero continuar sendo digno da confiança, da indicação e etc. Uma pergunta assim de percepção mesmo, Luciano. Na época, hoje eu sei que mudou muito a advocacia, mudou muito a realidade, mas na época, o que de mais diferente você achou, até no mundo jurídico, de lá da Bahia para cá, para o Espírito Santo? A advocacia, diferente de outras áreas, ela possibilita que o interiorano viva algo próximo de um advogado da capital. Acho que a grande diferença é que as grandes causas acabam não chegando para o advogado do interior. Então, até o empresário local, nessas ocasiões, em função da representatividade, do risco envolvido, eles se sentem confortáveis em contratar um advogado de um centro maior, né? Então, acho que a diferença é esse horizonte, que o horizonte do advogado no interior é de menor perspectiva, mas as realidades são muito próximas, até porque a dinâmica de trabalho é rudimentar, né? A gente, no direito, parece que não evolui, as coisas andam. Então, não há uma grande diferença da advocacia de São Paulo para a advocacia do interior do Espírito Santo, né? A gente é preso as tradições e etc. Então, diferente da medicina, que às vezes você pode ser a melhor profissional, mas você não tem o instrumental, você não tem os recursos necessários, né? Na área do direito, eu acho que há um nivelamento maior, né? É verdade. Não, até porque a gente lida com um instrumento, né, que é a lei, que sempre vem a reboque, né, do crescimento da sociedade. Sem dúvida. Né? Então, mas quando você chegou no Espírito Santo, você já falou que você não tinha clientes, tal. Como foi o seu primeiro cliente? Não, como eu te falei, a FDV foi minha primeira relação de trabalho, né? Eu entrei no escritório de Edson Viana, que hoje é meu sócio, né? Um sócio de capital como eu. Na ocasião era um sócio de custos, e o dinheiro que eu recebia na vida acadêmica era para subsidiar o meu projeto de advocacia, né? Então eu queimei lenha durante um determinado período em função desse projeto, que era de me sedimentar na advocacia numa capital, né? Então esse período que me trazia realmente uma vida digna, mas sem grandes confortos, foi de completo investimento, né? Nessa fase inicial, inclusive não pude trazer a minha filha mais velha, né? Hoje eu tenho 3, mas na época era filha única. Era um risco pleno, né? E era um risco que eu estava disposto a assumir, mas eu não poderia expor, vamos dizer, a minha família, né? Então ela aguardou esse momento, que foi um momento assim de sedimentação. Ela veio no ano subsequente, né? E como foi passar um ano sem a família? Na verdade eu tentava, né, finais de semana, a esposa vinha com frequência, ela acabou também antecipando a vinda, então eu vim em janeiro de 2004, em novembro de 2004 ela também já estava morando aqui, né, mas era um projeto, e os projetos, quando a gente vive em família, são maiores, né, então é natural que o seu parceiro ou parceira abdique em função da convicção do outro de que aquele projeto é melhor. Da conquista, né? E tudo mais. E como é que você enxerga hoje o direito? Eu continuo achando que o direito é, de fato, o instrumento, vamos dizer, de justiça, de ter uma sociedade mais igual. Enfim, eu tenho um romantismo muito embora eu viva, né, da profissão, eu acredito realmente no direito como instrumento de justiça. O que você mais gosta dentro do direito? Porque eu sei que você gosta muito de sustentação, eu sei disso, e faz com muita excelência, inclusive. Mas o que mais te chama a atenção no direito, que você faz com mais prazer? Eu acho que esses momentos de oralidade, né, que a gente tem essa identidade física, então você tem a condição de colocar a sua digital.
Porque o processo, enquanto não trabalhado pelo advogado, trabalhado no sentido de dar cara, ele não raras vezes ele não é visto ou não é visto como deveria. Então acho que o nosso papel é um papel sempre de provocar, né, de convidar a reflexão. Então a gente que não tem o poder no aspecto poder estatal, a gente tem que estar sempre alerta que a única arma que nós temos é a arma da persuasão. Então a gente precisa naturalmente ser sério para que haja credibilidade em relação ao que se ventila, ao que se assevera, ao que se coloca como o bom direito, né? E a capacidade de convidar a entender sobre essa perspectiva, até porque para o julgador você tem sempre a possibilidade de aderir a uma posição ou outra, né? E não raras vezes as duas posições são efetivamente sustentáveis. Então a gente vive essa relativização. A gente tem um direito que a gente acredita, mas não se sobrepõe ao outro que também é sustentável. Então, eu diria, não tirando o valor ciência do direito, que também o discurso é muito importante. Então, qual o discurso mais envolvente, né, que te convida a entender que é o caminho a ser seguido? Então, eu acho que o papel do advogado é esse, né? Entender que a autoridade ela precisa estar próxima do que você defende, né? Não é de você, mas do que você defende, né? Bacana, muito legal. Vamos entrar agora num momento aqui que é um bate-pronto. Eu falo e você diz que vem na sua cabeça. Nunca diga para um advogado. É fácil. Quando o cliente fala, não, a causa é fácil, não patrocine. Já está ganho. Não, porque o ambiente é de confirmação, então você não contribuiu para isso, ou vai ser fatalmente de frustração. Então, quando o cliente está convicto que é fácil, ele deve ir para um outro profissional. Você já teve casos assim. É fácil, então você não precisa de advogado. Não precisa. Ou então não precisa vai para um advogado mais barato. Né? Alvará é a contrapartida, né, de um trabalho árduo, quase sempre muito demorado. Então é aquele momento assim de valeu a pena, né? O dia chegou, né? E é sempre tardio, né? O alvará é vinculado ao resultado e os processos são naturalmente morosos. Então, quem está do outro lado do balcão deve entender que esse é um momento quase que sagrado para o profissional. Então, não postergue esse momento, né? O caráter alimentar. O que você gostaria de ouvir se estivesse começando hoje? Persevere, porque é difícil. Quem achar que a advocacia é fácil. A minha próxima pergunta é o que diria para quem fala que advogado tem vida fácil. Pois é, né? É uma vida sacerdotal, né? O advogado não vai ter vida fácil, as coisas não vão chegar em curto prazo, é um processo de construção. O advogado jovem, ele não passa segurança para o mercado de trabalho, para o empresário. Digo empresário, mas não necessariamente o empresário, aquele que o contrata, né? Então, entenda que esse é um processo natural, as coisas vão chegar, né? Mas quando você, de fato, trouxer segurança, porque os valores que a gente trabalha são muito caros, né? Então, é o que há de... Fora a saúde, é o que há de mais nobre, né? Então, para que você tenha a confiança da contratação, eu acho que é um processo lento. E a juventude não é receptiva hoje, né, até pelo imediatismo, a esperar esse momento, né? Esse momento, assim, essa quarentena, né? Que é o momento de reconhecimento, de posicionamento de mercado, né? E aí, às vezes, talvez o caminho que eu convidasse um jovem advogado é se inserir numa estrutura, né, para ele conhecer essa dinâmica, né, para ele se exercitar, né, até ter o traquejo necessário para, eventualmente, num futuro próximo, tentar uma carreira solo, ou então mostrar para o próprio escritório que ele trabalha que ele é importante e buscar o seu crescimento dentro daquela estrutura, né?
O que mais te irrita num processo? O distanciamento do magistrado. Não digo apenas do contato, não, mas é quando as decisões não dialogam com as matérias debatidas. Então é aquela sensação de que você não falou para ninguém, não foi ouvido. Né? Então aquelas sentenças panorâmicas, conceituais, que acabam se aplicando a tudo, mas que não tocam o caso que foi levado a exame. Isso me irrita profundamente. Além da demora, né? Mas que aqui no programa é uma concura, demora, amorosidade. Mas ela é fruto também, vamos dizer, do que a gente prega, que é segurança jurídica. Então é até conflitivo a gente também querer um processo muito rápido, né? Porque você precisa dar o tempo de reação, né? De fala. Então consome-se um tempo razoável. É verdade. Direito nas redes sociais. Rede social eu passei a viver de um ano para cá, né? Eu não tinha rede social, eu era completamente crítico a isso, em função dessa predisposição a externar o privado para o público, né? E às vezes o que eu entendo é que o conteúdo técnico jurídico, a melhor fonte não é rede social. Não, né? Sem dúvida. Então tem que achar esse misto, né, no aspecto assim de ter uma rede que tenha a ver com você, porque não é uma persona, aquilo tem que te representar, né, com algumas inserções em relação a conteúdo, para que você seja também visto como um profissional, mas eu não acredito no sucesso de um advogado por conta de rede social. Eu acho até que é um ambiente de confirmação. Alguém indica o profissional, e a rede é um local, a linguagem para stalkear, né? Vou ver quem é esse profissional aí que me indicaram, né? Mas eu acho que não vai além disso. E ela, né, rede social. Né? É social. Você, né, busca informações da pessoa, eu né? Me rendi, na sociedade. Tá, cara? Eu me rendi. Eu era refratário, hoje eu tenho rede, né? Não sou refém, mas alimento, né? Enfim, interajo, porque eu me sentia, vamos dizer, distante dessa realidade, né? E há um fomento para que a gente não fique fora disso, né? Então, acabei também fazendo parte, né? Mas continuo achando que a advocacia ela se faz nesse dia a dia. Fora da rede social. A advocacia não é na rede social, né? A gente às vezes externa algumas coisas ali, mas que a gente costuma aqui dizer muito, né? Para de assistir série, né? Porque da mesma forma, né? Esse glamour todo não existe, não. Audiência virtual ou presencial? Eu prefiro a presencial, mas eu acho que isso vai ficar para trás, né? Eu acho que a gente vai viver o momento dos atos virtuais. A gente teve essa aceleração no processo de pandemia, né? Que eu acho que a gente ganhou aí décadas, porque se não tivesse esse momento atípico, a gente não estaria na fase que está hoje. E eu acho que ela democratiza o acesso, né? Então o advogado do interior ter que via uma capital para fazer uma sustentação oral, para fazer uma entrega de memorial, para despachar em gabinete. Eu acho até que esse canal deve ser aberto ao advogado do interior, para que não corra o risco de estrada, não perca esse tempo, perder o tempo no sentido do deslocamento. Né? Então acho que é necessário até para que o acesso seja para todos. Né? Processo físico ou eletrônico? Eletrônico, né? Meios alternativos de justiça? Eu acho que sim, né? Confiar apenas no Estado juiz, né, para resolução de conflitos é romantismo, né? É algo assim não exequível, né? Sobretudo quando a gente fala de direito disponível, né? E há hoje uma cultura, inclusive, para retirar do judiciário, né, esses debates, né? Porque no judiciário você não tem a previsibilidade de quando o litígio vai terminar, né? Em juízo arbitral e etc., Câmara de Arbitragem, você tem uma real perspectiva que num tempo X, ainda que não seja a solução
desejada, ela virá, né? Sim, sim. E perenizar conflito é algo que ninguém merece, né? Ninguém merece. Então, eu acho que, sinceramente, o judiciário, claro, né, é o monopólio estatal, mas a tendência é de esvaziamento para a solução de conflitos. Um livro que marcou sua vida? Os livros que mais nos tocam, acho que são relacionados ao nosso processo de formação, né? Porque a gente é mais esponja, né? Então, aquela coisa assim de absorver. Hoje, particularmente, eu estou vivendo leitura técnica, né? Então, eu não tenho mais, vamos dizer, o tempo do romance, né? Mas deixe-me recordar aqui livros que me marcaram, né? Pode ser também um livro jurídico, de repente. Vamos lá, eu acho, o Menino do Dedo Verde, né? Que era, esse... era um ser transformador, né? Mas sabe que ainda leem nas escolas. Opa! Ainda leem. Nunca comece uma sustentação oral com? Leitura. Não leia. Não leia, né? Porque você perde a troca do olhar, né? Você perde a atenção. Eu acho que quando você se dedica à leitura naquele momento, você perde a grande oportunidade que é envolver, né? Envolver e ter troca. Então, não leia. Sustentação não é para ler. Você vai perder detalhes, óbvio, mas você vai criar uma dinâmica na comunicação. E eu diria até que, no meu caso específico, não leve nem uma estrutura do que vai ter que ser dito, né? Eu acho que a fluidez da fala, ela lhe permite ir além, ainda que falte algum detalhe, mas você capta, né, o seu destinatário. Se não fosse advogado, seria? Professor, né, que hoje eu não estou sendo por conta da advocacia. Poderia também viver na área jurídica, eventualmente como magistrado, né, mas eu sou feliz com a advocacia. Não seria na área agrícola, não seria em promoção de eventos. Eu acho que essas etapas foram também muito boas. Talvez se eu tivesse permanecido nelas, eu também seria feliz, né? Mas depois de 28 anos fazendo a mesma coisa, a gente se sente confortável. Então, uma outra área que eu não tenha essa afinidade, que eu não tenha essa proximidade, talvez eu não me sentisse à vontade em exercer. Bacana. Luciano, muito obrigada pela sua disponibilidade, ter arrumado aí um espacinho na agenda para a gente bater esse papo, que foi sensacional. Carla, eu que te agradeço, como eu te falei no início da nossa fala, né? Tenho por você assim, um profundo carinho, uma admiração, então é recíproco. Sempre que você precisar de mim, estarei à sua disposição. Obrigada. E para vocês, mais uma vez, não deixem de curtir, compartilhar e comentar aqui embaixo se você tem uma boa história para contar. De repente, você vem aqui também. Até a próxima!